Na obra aqui da minha casa. De verdade, eu já estava meio encalhada e a minha mãe brincava comigo, dizia que o meu namorado ia entrar porta dentro. E aí a gente tinha que fazer uma obra e ela cismou que tinha que ser o Ediel. Aí eu lutei um pouco e tudo, mas ele acabou sendo ele que veio fazer a obra e tal. E daí ele fez a casa da minha irmã, aí ele fez a casa do meu irmão, a gente começou a paquerar, aí a gente começou a namorar, aí depois nós ficamos noivos. Depois aí a gente fez a nossa casa, a gente veio morar com meu pai e com a minha mãe, e foi desse jeito, ele entrando de portão adentro. No início eu não queria que eles casassem, ponto. Aliás, eu não queria que minha irmã casasse. Minha irmã era minha princesa e eu achava que qualquer outra pessoa não ia cuidar dela como eu cuidava. O Ediel, ele foi casado, ele da primeira união, e eu sou católica, e na igreja não tem. Então a gente teve que ter um processo de nulidade. Já começamos a ter dificuldades no começo. Então eu não queria casar se não fosse na igreja, e ele respeitou muito a minha vontade e a gente entrou com o processo e a gente conseguiu a nulidade, e com isso a gente ficou uns 4 anos noivando até a nulidade sair, mas com o nosso enxoval pronto, nossa casa pronta, tudo direitinho. Quando saiu a nulidade, o casamento veio rápido. Depois que eu casei, eu engravidei. Então a gente não teve nenhum processo de lua de mel, porque eu logo fiquei grávida. E aí o Pedro era muito levado, a gente não queria ter outro filho. Mas aí a gente conversou, o Pedro, um filho único não seria legal, então a gente decidiu ter o segundo filho, que seria a Pietra. E no começo do Pedro era difícil, porque o Ediel trabalhava por conta própria, então a gente passava, não digo dificuldades, mas hora tem, hora não tem. E quando ele achou por bem a procurar um trabalho com carteira assinada, aí a Pietra já veio com plano de saúde, já veio com uma carteira assinada, a gente já tinha uma estabilidade. Aí foi melhor. E o início foi uma relação mais conturbada, Ediel sempre teve muito gênio, eu também sou muito geniosa, então a nossa relação era uma relação muito difícil, mas com o tempo, com o nascimento das crianças, e depois que a gente descobriu que o Ediel estava doente, a nossa relação acabou sendo uma relação próxima, muito próxima. Porque antes da gente saber o que o Ediel tinha, quer dizer, eu trabalho numa empresa e o Ediel, na época ele não trabalhava de carteira assinada, e ele foi trabalhar na mesma empresa que eu. Então a gente passou a ter uma relação juntos de muito tempo. A gente trabalha em ambientes bem diferentes. Eu trabalho todo dia, ele trabalhava 24/36. Mas a dinâmica era, ele ia e aí eu esperava ele para voltar. E aí ele era o meu companheiro de viagem de volta, né? E às vezes a gente vinha... eu não tive mais coragem de ir de carro para o trabalho depois que o Ediel morreu. Porque era uma dinâmica assim. Hoje a gente vai por onde? Linha Amarela, São Cristóvão, Marechal Rondon. E ele falava, show, linha amarela. Linha amarela não tem isso não. E quando eu pegava a vermelha, que eu pegava a amarela, ele dizia, vai bater o tempo. A gente fez em 12 minutos, agora nós vamos fazer em 9, acelera. E era uma dinâmica assim, de ter uma companhia. Assim, se eu passasse mal no serviço, às vezes eu ligava para ele, eu pedia alguém para pedir um remédio a ele lá na portaria. E quando daqui a pouco, um pouquinho, eu via ele andando assim, lá pelos corredores, eu falava, aqui, ó, o que te fizeram? Tá passando mal por quê? Então a gente ao mesmo tempo que era bem distante um trabalho do outro, mas era uma relação, como eu falei, que eu não deixava de ser uma preocupação de irmão, sabe? Tá dirigindo bem, tá dirigindo mal, vai chover, olha que a pista. Tinha pavor que eu corresse quando chovia. A pista é um sabão, fica quieto, quem dirige sou eu. Então assim, depois disso eu não tive mais coragem de carro, eu nunca mais fui de carro. Não tive ainda essa coragem, eu vou ter, mas eu ainda não tive. A gente entrava em quintal do vizinho para roubar laranja no pé jabuticaba e eu lembro da vez que ele subiu lá no pé, ele ficou lá em cima e eu e mais uns 2 colegas embaixo.
E ele ia pegando e jogando pra gente. A gente ia pegando e guardando. Aí a dona da casa apareceu e foi descendo. Mas não dava tempo dele descer, ele pulou lá de cima e a gente, correu. Mas até coisa de criança também. Ele já foi até preso na atividade. Por roubar uma galinha. Um galo. Gente, ele via as pessoas fazendo churrasco, né? Via as pessoas fazendo churrasco, os adultos lá, os cachaceiros iam lá, os pés lixados, fazendo churrasco nos bares. E a de Beló não podia beber e tal, porque a cidade pequena é mais rigorosa essa situação assim, né? E também não tinha dinheiro, não tinha grana para comprar uma carne e tal. Ele juntou, ele e mais 2 colegas, foram assim, tipo um lugar assim, um pouquinho mais afastado da cidade, tipo uma chácarazinha, um sítiozinho lá, roubaram um galo. Eles roubaram um galo e foram para debaixo de uma ponte, que tinha uma cachoeirazinha assim, e tinha uma ponte assim em cima, e embaixo tinha assim, um lajão assim, né? Fizeram improvisar uma churrasqueira de madeira, de pedra ali, tal, carvão. E começaram a botar no frango, que nem aquele filme de selvagem, espeto assim, e vai rodando, tipo um frangueiro. Aí nisso o dono do galo viu que ele jogou no galo, só que eles foram rápido, né? Aí ele pegou a bicicleta e foi atrás. Aí viu eles debaixo da ponte lá, foi na delegacia da parte. Aí eu fui lá, né? Chegou aquela joaninha, aquele fusquinha, que era antigamente uma fusquinha, né? E levaram os 3 lá pra delegacia. Não ficaram enjaulados não, mas ficaram num quartinho separado, esperando os pais ir buscar. Entendeu? Mas entendeu? Você vê que até esse ponto aí de rebeldia, ele chegou ao ponto de ser preso, cara. Um cara que cuidava bastante. É um cara que ensinou, né? Esse momento importante, né? De você estar ali presente com a sua família. Entendeu? Então isso para mim marcou. Essa vontade de querer falar da família. Entendeu? Então isso ficou bastante marcado. O Ediel, ele foi almoçar uma vez, eu tive que render o almoço dele, então eu fiquei no lugar dele. Só que ele foi rápido, não demorou 20 minutos, ele desceu. Eu falei, já almoçou? Ele, não, cara, não consegui almoçar. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí ele, minha cabeça tá doendo. De repente eu olhei pro lado, ele soltou um ai e eu virei. Quando eu virei, ele já estava caindo. Né? Eu consegui ainda botar a mão na cabeça dele para não bater a cabeça. Desmaiou. Veio uma equipe depois, pegou ele, conseguiu levar ele para o hospital. E aí começou a aparecer essa doença. O Ediel, na verdade, antes, ele teve uma depressão muito forte. Ele teve que ficar afastado do trabalho devido a essa depressão. E depois ele voltou a trabalhar. E aí, um dia, ele diz que ele fumava. Quando ele foi do lado de fora, que não podia fumar no trabalho, ele passou mal. E ele achou que estava infartando. Então ele foi para o hospital e aí ele me ligou e falou, Simone, eu tô sendo internado, mas eu vou para o CTI, porque o diagnóstico seria problema no coração. Porém lá, eles fizeram exames e viram que ele tinha fibrose. Só que ele saiu com o diagnóstico para procurar alguém que tratasse a fibrose. A gente não sabia de nada ainda, entendeu? Eu passei várias noites, todos os hospitais que o Ediel ia, eu ia atrás. As ambulâncias iam na frente e eu e meu marido a gente ia atrás. E todas as vezes era alguma coisa que ninguém descobriu o que era. E me doía porque em algumas vezes ele falava para mim, eu tô morrendo de dor, eu tô morrendo de dor. Mas ele estava morrendo de dor e estava dentro do hospital e a gente não podia fazer nada. Então assim, sempre depois do primeiro problema que ele teve, todos os outros sempre foram muito difíceis de se ver, entende? A fibrose pulmonar é uma doença que pode ser causada idiopática, né? Que quando a gente não acha uma causa específica. E pode ser causada por algumas outras doenças também, que levam a fibrosar o pulmão, uma delas é a Covid-19, por exemplo. Então a gente teve uma incidência alta de fibrose também após o Covid. Então o que acontece é que o paciente vai perdendo áreas de troca de oxigênio com gás carbônico, que é uma das funções do pulmão. Isso faz com que ele tenha cada vez mais baixa oxigenação, né? A fibrose pulmonar, a gente tem atualmente tratamentos para evitar a progressão da doença, né? Em 2014, se eu não me engano, foi quando as drogas foram liberadas pelo FDA.
Tem 2 drogas que são as drogas mais utilizadas para o tratamento da fibrose, mas a gente sabe que é uma doença que, por mais que essas drogas possam aumentar, diminuir a mortalidade e evitar o declínio da função pulmonar, a gente sabe que essa doença ela tem uma certa sobrevida, né? Então é uma doença que não tem cura. Então, e é por isso que o transplante entra como uma possibilidade para o tratamento da fibrose também. A gente não conseguia nenhum pneumologista que falasse a respeito de fibrose. O primeiro que nós encontramos, ele disse que o Ediel precisava parar de fumar, porém, ele me falou que era para a gente deixar a fibrose de lado. E aí a gente falou que não. E aí a gente procurou vários pneumologistas. A gente andava de hospital a hospital para poder conseguir um tratamento para o Ediel, porque a gente sabia que não era uma coisa boa devido ao meu sogro ter tido. E aí, no exame, a gente foi para um hospital e a gente chegou, ele teria que fazer uma prova de função. E aí a doutora foi e falou para mim por que seria. Eu falei que eu tinha uma bolsa cheia de exames, eu tinha tudo, mas eu não sabia para onde ir. Então ela foi e falou para mim, eu não vou fazer o exame do Ediel. Aí eu falei, como a senhora não vai fazer o exame? Aí ela falou, eu estou te encaminhando para um hospital que é de referência por fibrose. Mas você tem que estar lá segunda-feira de manhã. E aí é que a gente começou nesse hospital de referência, que o Ediel começou a tratar realmente a fibrose. Dali ele fez exames, ele descobriu que ele tinha fibrose idiopática. E ali ele recebeu o encaminhamento para pegar o remédio, pois o remédio é muito caro. A gente não tem condições de comprar. Ou a gente recebe pelo governo, ou a gente tem que entrar pela Defensoria Pública. E dali é o que o Ediel começou a fazer o tratamento dele. A gente, antes de achar esse hospital de referência, eu achei uma pneumologista que disse que ele teria um remédio. Porém, ela disse que esse remédio não dava cura. E ela falou na cara do Ediel que ele só tinha 5 anos de vida. Foi muito difícil. A gente chegou em casa, não sei como. Ninguém consegue ter uma notícia dessa e ficar achando que isso é normal, né? Mas a minha irmã sempre foi, eu acho que a melhor esposa, eu acho que Deus sabe. Aliás, eu tenho certeza que Deus sabe de tudo. E ele colocou o Ediel na vida da minha irmã porque ele sabia que o Ediel ia precisar de uma mulher muito guerreira e muito forte, né? Então a minha irmã começou a buscar em tudo que fosse hospitais, internet, como tratar. E até que ela conseguiu o tratamento lá no Piquet, né? E aí ele começou a tomar um remédio que daria uma sobrevida para ele, um remédio muito caro. E aí a gente teve que se unir de novo como família. E a gente sabia que o remédio, ele ia dar qualidade de vida, porém o Ediel não teria a cura. Então a gente vivia altos e baixos. O Ediel tinha dia que estava muito triste, tinha dia que ele já estava melhor. Se ele tivesse com remédio, ele estava tranquilo. Quando não tinha, que a gente tinha que entrar pela defensoria, era muito difícil, porque ele passava às vezes 1 ou 2 meses sem o remédio, e para ele era angustiante. Eu via o Ediel como uma pessoa que estava condenado, ele estava muito preocupado com aquilo. Era bem difícil acalmar o coração dele, mas eu tentava me colocar no lugar dele para entender o que ele estava passando. Então a gente sempre trabalhou muito para não deixar que faltasse o remédio dele. O remédio dele, a alimentação dele, ele precisava usar um protetor especial no organismo dele, ele não podia pegar sol na cabeça porque dava feridinhas, então tinha todo um tratamento. E na verdade era assim, a gente se uniu muito, porque se não fosse todo mundo junto, a gente não conseguiria caminhar com isso, entendeu? Então foi bem complicado, mas a gente sabia que era aquilo que conseguia deixar e manter ele vivo por mais tempo. Foi uma luta muito grande. Por várias vezes, o Carlos, meu marido, foi na defensoria 1 dia, 2 dias, 3 dias, e liga para o defensor, e liga para não sei quem, e liga para não sei quem, até que saía. Então vamos comprar. E quando o remédio chegava, era como se tivesse chegado uma barra de ouro, um prêmio, porque a gente sabia que aquilo ia fazer
com que ele conseguisse ficar vivo. O Ediel sempre foi um pai muito bom. Ele sempre lutou muito para poder dar o melhor para as crianças. E depois que o Ediel descobriu a doença, e depois que o Ediel descobriu que ele poderia não vencer a doença, ele começou a tentar fazer um legado com os filhos. Então ele tentou ensinar tudo o que ele tinha para o Pedro, e ele tentou viver tudo o que ele podia com a Pietra. E ele dizia que ele fazia isso porque o Pedro tinha que saber fazer para não ser passado para trás, alguma coisa. Mas hoje, pensando, eu entendo em que ele quis deixar tudo numa caixinha de lembrança para os dois, sabe? De uma maneira em que eles tivessem o que lembrar, que é o que eles têm. Hoje eles têm muito o que lembrar. Então ele lutou, ele trabalhou até o último momento que ele pôde, ele fazia as coisas até o último momento que ele podia, ele não queria passar nunca fraqueza para os dois, tanto é que os dois acho que veem ele como uma fortaleza. Ele sempre foi muito forte pra gente. E você não sabia o que ele sentia por dentro. Então eu sabia que ele precisava e tal, até o dia que eu vi sentada nessa cadeira do lado dele e vi que ele não estava conseguindo respirar direito. Então no dia 26 de dezembro, eu acordei, eu ficava aqui à noite porque eu olhava meu pai e eu chamei meu marido e falei, Ediel, tá passando mal. Isso era de madrugada. E dali eu fiquei acordada porque eu percebi que ele não estava bem. Quando deu 6 horas, eu levantei e vi que ele estava no quarto com a minha irmã e ele não estava bem. E aí ele estava... E nós fomos para o hospital. Ele ficou dia 26 de dezembro, 26. Quando chegou na madrugada de 26 para o 27, a gente estava aqui e estava tudo caminhando. Eu fui visitá-lo no dia 27 e ele falou para mim, show, essa noite eu morri. Eu quase fui. Eu falei, cara, isso é mentiroso, chorão. Assim não vai ficar com pena de tu não sei o quê. Ele falou, é sério. Tiveram que me levar correndo daqui para lá para baixo e depois o médico falou pra gente que ele tinha tido uma parada cardiorrespiratória. E aí eu já tinha conversado bastante com ele lá dentro e ele sempre dizia pra mim, né, pô, tu é mais do que uma irmã. Tu segura a minha onda e segura a minha mão. Eu falava pra ele, cara, não é a hora é de lutar, né? Deus não dá batalha forte para guerreiro fraco, então a hora é de lutar. E naquele dia eu comecei a ver alguma coisa que não estava bem. E ele saiu do hospital para poder ir no aniversário da Duda. Quando ele chegou aqui, ele já ficou preocupado e a gente começou a procurar o oxigênio portátil para ele poder ir. Ele já foi no aniversário da Duda com oxigênio. Ele não conseguiu dançar, mas ele se esforçou para dançar a valsa com ela, sabe? Ele se esforçou muito. Um simples passo, e ele se esforçou para dar aquele simples passo. E daí as coisas começaram a ficar complicadas e veio logo outra internação. E nessa outra internação, a gente começou a perceber que estava difícil. Estava bem difícil. Até que a gente não queria que aquilo acontecesse. Então, o meu marido chegou lá no hospital e ligou e falou, olha, vocês saíram daqui agora, mas ele melhorou. E a minha irmã falou, ele não pode ter melhorado, ele não estava tão bem. E 6 horas quase, meu marido chegou do hospital, foi no mercado e ele ligou. E ele ligou e aquela ligação foi... Ele ligou e falou, Pio, eu não sei o que eles vão fazer comigo não, mas eles estão dizendo que vão me entubar. E ele pediu para falar correndo com os filhos dele. E ele falou, Pedro, te amo. Pietra, te amo. E aí, quando eu peguei o telefone, eu falei, que foi, Di? O que eles vão fazer contigo? Ele falou para mim, Obrigada. Ele falou para mim assim, show, eles disseram que vão me entubar. Cuida deles para mim.
Eu falei, sempre. Eu sempre tô aqui, eu vou cuidar sempre. Quando eu cheguei lá, a única coisa que tinha a solução era o transplante. Não tinha mais nada a ser feito com o Ediel. E lá tinha um médico parceiro da equipe de transplante, que foi que começou a guiar o Ediel. Mesmo de fora, de outro hospital, ele começou a ver, a equipe começou a tomar conta do Ediel e seguiu o rumo para o transplante. Eu sempre soube que o único caminho que o Ediel poderia ter era um transplante. Porque nesse tratamento em que o Ediel fazia, a gente via o que a doença fazia com as pessoas. Porque a gente ia, a cada consulta, a gente via uma pessoa bem e quando a gente entrava na outra consulta, a pessoa já estava mais debilitada. Então eu percebia que isso poderia acontecer com o Ediel. Eu sabia que o único jeito seria o transplante, mas eu nunca pensei em que ele conseguiria. Então caiu do céu quando veio a equipe e tudo. Então de certa forma foi um alívio, porque saber que seria o transplante eu sempre soube. Porque não teria outro jeito, a doença não tem outra maneira de você tratar a não ser com o transplante. Quando a gente recebe esses pacientes no ambulatório, a gente fala muito sobre isso, né? Então, quando a gente pensa no transplante, a gente pensa em ofertar para o paciente um tempo de vida com maior qualidade de vida, né? Porque esses pacientes, quando chegam nesse momento da necessidade do transplante, são pacientes que já são muito limitados funcionalmente. Então, são pacientes que não fazem mais as suas atividades diárias, não conseguem, às vezes, nem escovar os dentes sem ficar cansado, tomar banho, enfim, coisas básicas do dia a dia. Então, o que a gente quer oferecer quando a gente pensa em transplante é isso, a gente poder oferecer anos de vida com qualidade de vida, né? E é isso, a gente sempre conversa muito claramente com eles. E de fato curar a doença, né? Exato. O transplante é para isso, você remove os pulmões doentes e a pessoa recebe pulmões saudáveis, né? E a partir disso vai permitir com que ela consiga fazer essas atividades antes que não se conseguia. Então, exatamente a ideia é essa, tentar resolver o problema e que dentro dessa doença não existia um tratamento para regenerar esses pulmões. Se ele existisse, obviamente, a gente seguiria nesse caminho. Ele queria só viver. Ele queria não precisar do oxigênio, ele queria não precisar tomar o remédio, ele queria ter fôlego. Ele não pensava em uma coisa específica. Eu acho que ele queria qualidade de vida. Ele queria subir uma escada e respirar bem. Ele queria ir à praia com a gente. Ele dizia que ele queria andar com a gente lá na praia. Ele queria levar a Pietra no Maracanã. E coisas que ele não poderia fazer sem o ar. Então eram coisas banais que ele queria. Só ter qualidade de vida. O Pedro quis ir comigo para o hospital e a Pietra eu não deixei. Mas precisava falar para eles o que estava acontecendo. Porque a situação do Ediel não era ele não estava entubado para melhorar. Ele estava entubado porque o pulmão dele parou. Então a gente tinha que conversar de alguma maneira. Só que o Pedro, ele agiu. Ele ligou para a equipe, sem eu saber, e pediu ajuda. Então, ao mesmo tempo que veio a dor, no sábado, no domingo eles entraram em contato comigo, dizendo que segunda-feira eles iriam lá fazer uma avaliação para ver se o Ediel poderia ser transferido para ser reabilitado para poder fazer o transplante. Doutora Maria Clara e doutora Luciana são 2 anjos. São 2 pessoas maravilhosas. Primeiro, é o que eu disse para minha irmã, né? Eu tenho orgulho, são 2 mulheres muito fortes. E segundo, são 2 mulheres muito humanas, porque a gente, sabendo disso, a doutora Maria Clara e a doutora Luciana vieram no hospital onde ele estava, fizeram toda a análise clínica dele, e aí começou uma luta, a outra luta, a luta burocrática. É porque o plano do Ediel não era aceito no hospital de Copacabana, e a gente precisou entrar com uma liminar para que ele fosse aceito lá. E aí a gente teve que acionar advogado, a gente teve que entrar na justiça para poder a gente conseguir. E além de ver o Ediel entubado, a gente tinha aquela ansiedade de que o juiz desse a liberação para que ele fosse transferido. Porque a gente ficava na ansiedade dele não conseguir
Porque a gente precisava que o juiz desse a liminar para a gente. Então era uma ansiedade, além da gente ver ele entubado, passando mal, e a gente não poder levar logo. Teve que ter dias de espera. O Ediel chegou em fevereiro e o Ediel operou em abril. Foram meses de hospital, de CTI. O Ediel, ele deixar de ser entubado, eles fizeram uma tráqueo nele. E aí ele pôde sair do tubo e o médico conseguiu fazer com que ele falasse. E aí ele ficou muito feliz porque ele conseguiu falar com a gente, mesmo com uma tráqueo. E foram meses em que a gente aproveitou o máximo que a gente pôde. A gente não deixava um minuto ele, a gente não deixava ele ficar sozinho. A gente queria ficar com ele porque a gente sabia que a gente estava numa corda bamba. A gente sabia que podia dar certo, a gente sabia que podia dar errado. Mas a gente queria fazer o máximo que a gente pudesse. O que tivesse ao nosso alcance, a gente ia fazer por ele. E ele sabia disso, ele sabia que ele podia confiar na gente. Ele sabia que ele podia confiar em mim. Eu não ia abandonar, eu não ia largar a mão dele. A família do Ediel, eles estiveram do lado dele incondicionalmente o tempo inteiro, todos da família, né? Não só a esposa, os filhos, mas a cunhada, enfim, todo mundo esteve muito próximo o tempo inteiro. E eu acho que o que movia o Ediel, sem dúvida, era querer voltar para estar com a família. Eu acho que, das nossas conversas, e o Flamengo. Mas, sem dúvida, eu acho que o amor à família era acho que o que fazia ele querer. Eu acho que esse é o suporte emocional, assim, uma família muito presente, o suporte emocional foi o que fez a diferença para aguentar todo esse período, porque não é fácil, né? E eu acho que eles davam força para ele e segurança e amor de uma forma que ele conseguia enfrentar. E da mesma forma a gente percebia também que ele era uma fortaleza para a família, né? Depois que a gente conseguiu transferir o Ediel, eu consegui começar a acreditar, sabe? Eu acreditei que ia dar certo. Eu acreditei, porque ele queria, a gente queria. Ele não estava lutando sozinho. Ele nunca lutou sozinho. Ele nunca esteve sozinho. E eu acreditei que aquela força ia passar. Até o dia que eu cheguei no hospital e já com liminar para que ele conseguisse o transplante também. E eu cheguei no hospital, quando eu vi, o Ediel já não estava mais respirando, nem com o robô, nem com ECMO. Isso foi no domingo. E na segunda-feira eu vim para casa muito, mas muito mal. E no meio do caminho eu falei pro meu marido: Carlos, eu não aguento mais ver essa situação. Eu já fiz tudo que eu podia. Tudo que eu tinha humanamente para fazer eu fiz. Mas eu me sinto amarrada, porque o transplante não depende de mim. O transplante depende de um doador. E meu marido falou: você fez tudo, mas ainda tem uma coisa que você pode fazer. Você pode entregar isso na mão de Deus, essa batalha, soltar ela e dizer: agora não tem mais jeito. Porque era muito doloroso. Assim, qualquer pessoa que a gente fale não vai entender o que é uma pessoa com fibrose idiopática. Não dá para você entender. Mas você vê uma pessoa sã, você vê uma pessoa bonita. Só que a pessoa, como a doutora disse, ela não consegue tomar banho sozinha, ela não consegue escovar o dente sozinha. E depois mesmo de estar com ECMO, depois mesmo de estar com tráqueo, ele parou. Naquele domingo ele parou. O que a gente quer oferecer quando a gente pensa em transplante é isso, a gente poder oferecer anos de vida com qualidade de vida. Né? E é isso, a gente sempre conversa muito claramente com eles. E de fato curar a doença, né? Exato. O transplante é para isso, você remove os pulmões doentes e a pessoa recebe pulmões saudáveis, né? E a partir disso vai permitir com que ela consiga fazer essas atividades antes que não se conseguia. Então, exatamente a ideia é essa, é tentar resolver o problema e que dentro dessa doença não existia um tratamento para regenerar esses pulmões. Se ele existisse, obviamente, a gente seguiria nesse caminho, mas é uma doença, além de já estabelecida, com
2 períodos a curto prazo, como a Clara falou, e que ela agudizou e ele deteriorou muito rápido. Então a perspectiva de vida dele era muito pequena. A gente recebe uma notícia que foi meia-noite. Aí a doutora ligou dizendo que ele tinha conseguido um pulmão. E aí a gente saiu meia-noite e foi para o hospital porque a gente não conseguiu ficar. E quando ela me ligou, ela falou: Simone, você por favor não fale para ele. Só que foi desligar o telefone, ele ligou porque ele tinha o telefone com ele e ele não podia falar porque a situação dele piorou, ele não podia mais falar porque ele ficou direto no robô. E aí ele fazia para mim e eu falava para ele, eu sabia, mas não podia falar, e ele fazia que o pulmão dele tinha chegado. Nós fomos para o hospital, nós dormimos com ele no CTI até a hora, mas a gente não tinha certeza de que o pulmão seria um pulmão saudável para ele. Então, mesmo lá, tinha a ansiedade de que tudo desse certo. Mas ficamos com ele lá o tempo todo. Porque tinha que ser forte para ele e tinha que ser forte para as crianças. Mas eu buscava força, eu não sei de onde, porque o meu amor pelo meu marido e pelo amor pelos meus filhos fazia com que eu fosse. Eu nem percebia o que era. Eu sabia que eu tinha que sorrir para o meu marido, mesmo sabendo a situação toda. E eu sabia que muitas coisas, porque por mais que o Pedro soubesse de muita coisa o Pedro não ficou sabendo. Muita coisa eu bloqueei. Eles não sabem de muita coisa. Nem ele, nem a Pietra sabem coisas que talvez fossem marcar mais a história deles, sabe? E eles não sabendo, eles já sofrem muito. Então aquilo ficou para mim. Era assunto que só eu vou levar. Foi uma coisa que ele teria que ter algum tempo de recuperação. Então ele fez a cirurgia numa terça-feira, quando foi numa quarta-feira nós recebemos uma ligação de vídeo da médica. E o Ediel acordado, me dando tchau. E daí eu comecei a chamar todo mundo pra gente dar tchau pra ele. Quer dizer, o pós-cirúrgico dele foi maravilhoso. O Ediel acordou super feliz, ele acordou, obviamente, sentindo dores, mas correu muito bem, sabe? A gente ainda pegou o Ediel acordado, fazendo sinal pra gente. A gente conseguiu ver ele respirando com o pulmão e ele fazendo carinho na mão da minha mão. E só o olhar dele dizia que ele tinha conseguido, porque ele não podia falar. Só o olhar dizia que a gente conseguiu chegar onde a gente queria, né? A gente estava planejando. O Ediel, como ele estava muito bem, quando eu recebi uma chamada de vídeo, eu achei que ele estaria andando, talvez, porque ele estava muito bem. E quando eu recebi a chamada de vídeo, eu encontrei as doutoras com roupas tipo de fosse de cirurgia e elas com uma cara um pouco séria. Então eu tinha percebido que alguma coisa tinha dado errado. E elas disseram que ele tinha piorado aquela noite e que eles tiveram que botar ele de volta para o ECMO e tiveram que de volta sedar ele. Foi um balde de água fria. As esperanças começaram a ir embora, porque por mais que eu quisesse, eu estava vendo que não estava surgindo efeito. Eu estava vendo já ele cansado, eu já estava vendo ele não tinha, os remédios não estavam dando mais solução, então eu estava já começando a ficar mais preocupada. Mas o Ediel era guerreiro. Cara, eu não conseguiria viver o que aquele homem viveu dentro de um hospital. Eu não conseguiria ter a alegria que ele tinha dentro do hospital. E naquela quinta, naquela sexta, a gente percebia que ele estava se cansando. Ele tinha saudade da família, ele tinha saudade dos filhos, ele tinha saudade do almoço de domingo. Eu tive com o Ediel, a minha última contato com ele foi no Dia das Mães. E ele estava bem fraquinho, mas fez malcriação para mim.
porque eu não entendi o que ele estava falando. Perguntei se ele queria falar com a mãe dele, ele falou que queria, fiz uma chamada, ele se despediu da mãe dele, falou com a mãe dele. E eu percebia, devido a esses anos todos de casamento, no olhar dele que ele já não estava mais aguentando. Então eu queria que ele entendesse, tudo bem ele não aguentar, entendeu? Então eu queria que ele entendesse que eu ia segurar as pontas. Foi pode deixar comigo que daqui eu levo. E aí saí de lá da visita bem desanimada. Eu sabia que as coisas não estavam boas e fiquei esperando o dia, porque o que a gente estava esperando era um dia após o outro, né? E depois foi uma hora a cada outra hora. Eu vivia preocupada com o meu telefone tocar. Não quero mais, eu não fico mais com o meu celular na mão, porque a cada momento eu sabia que podia vir uma notícia. E quando eu recebi da doutora, eu pensei, porque ele estava fazendo vários procedimentos, eu pensei que talvez fosse mais um procedimento. E aí ela falou, Simone, as coisas complicaram. Eu falei, tá, vem pro hospital. Eu falei, vou sozinha, porque, como eu disse, muita coisa eu segurava. Ela falou, não, traz os meninos, traz as crianças. Eu percebi que alguma coisa de errado. E aí a gente foi. Eu liguei para minha irmã, perguntei se ela queria ir, ela quis ir. E foi um caminho muito longo daqui até Copacabana. E quando eu cheguei lá, eu entrei direto. E quando eu vi o Ediel no leito, eu me acalmei, porque ele estava lá. Então eu falei, é um procedimento, não é nada demais. Só que quando vieram me buscar e colocaram a gente na sala, eu já sabia que a situação não era boa. A gente só vê isso em filme, sabe? A gente não acredita que isso existe na vida real. Mas a gente entrou no hospital e os médicos, tipo, com todo amor e carinho, precisa enaltecer mais uma vez aquela equipe. Eles cuidaram do Ediel, mas eles cuidaram também da família do Ediel. Então eles precisam ser enaltecidos porque é uma profissão muito dolorosa. E aí, quando a gente chegou lá, eles chamaram e eles explicaram. E um dos médicos falou uma coisa que eu guardei muito. É que a gente não pode ser Deus. Eles fizeram tudo que estava ao alcance deles. Mas eles realmente não são Deus. E o Pedro teve uma coragem muito, muito, muito acima do que eu imaginei que ele pudesse ter. Quando ele perguntou quanto tempo. Não tem tempo. Não tem mais tempo. Ali, meu mundo caiu, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu estava vendo meu marido ir embora, eu estava vendo a minha filha debruçada em cima dele, se despedindo. Eu estava vendo meu filho dizer que ia conseguir cuidar da gente, mas eu queria dizer para os dois, para ele, que eu ia cuidar de todos. Eu não queria que ninguém cuidasse, queria que eu cuidasse. E eu só falei para ele, eu tô aqui, eu vou conseguir levar, sabe? E aí a gente ficou um tempo com ele e me marcou muito porque todo o hospital estava chorando com a gente, porque a gente acabou fazendo uma família no hospital e muita gente pedindo desculpa e eu entendia que não era, que eles tinham deixado ele mais um pouco com a gente, sabe? A gente conseguiu viver mais um pouco com ele. Aqueles 3 meses para mim foram uma maravilha. Em saber, independente dele estar com atraco, independente dele estar no CTI, ele estava ali. Se eu tivesse que falar alguma coisa com ele, eu ligava com ele. Eu entendia o que ele queria falar comigo, ele entendia o que eu ia falar com ele. E ali acabou. Eu nunca imaginei o que era você entrar dentro de uma sala para se despedir de uma pessoa sem dizer para aquela pessoa que ela estava indo embora. Mas só dizer eu te amo. Eu tô aqui. Eu vou ser forte. Sabe? E o Ediel estava dormindo.
Mas ele ouviu. Ele ouviu porque quando minha irmã falou assim, eu te amo, os seus filhos te amam, os meus irmãos te amam, a sua família te ama. Quando Pedro falou, pai, te amo, o Pedro falou assim, pai, eu vou cuidar delas. Eu só menti pra ele, porque eu falei que eu ia virar flamenguista, era mentira. Eu menti, ele sabe que eu menti. Mas eu não menti quando eu disse pra eles que eu ia cuidar deles até o fim da minha vida. Eu não menti, porque eu cuido deles todos os dias. O Pedro e a Pietra não nasceram do meu ventre, mas nasceram do meu coração. E a minha irmã é o tesouro que os meus pais me deixaram. Então eu vou cuidar deles até o último dia da minha vida. Eu só falei pra ele que tudo bem. Porque o que acontecia? Toda vez que a gente ia visitá-los, a gente falava assim, eu tô forte, você tá forte? E ele fazia com a cabeça que ele estava forte. E aí, ele no hospital, eu tive vários problemas fora do hospital, sabe? De problemas financeiros. Então ele perguntava muito para mim, eu falava para mim, você toma conta aí dentro que eu tomo conta aqui fora. E quando eles disseram que não tinha mais jeito, eu só falei para ele, eu vou segurar as pontas. Pode ficar tranquilo, pode ficar calma, gente, eu vou olhar as crianças, eu vou fazer tudo, porque eu tinha a impressão de que ele queria ouvir isso de mim. Ele queria entender que eu estava, porque a preocupação dele sempre era eu estar bem. E eu falei para ele que eu ia ficar bem, sabe? Eu ia ser forte, eu ia cuidar das crianças. Eles iam ser o que ele queria. E é o que eu luto, para eles serem o que ele queria. Foi a conversa que tive. O que me deixa mais tranquila, o que não me faz sofrer, é que eu acho que ele chegou onde ele queria. Eu vivi com o Ediel com a doença, ele tinha muito medo da doença. Ele tinha muito medo de sentir falta de ar, ele tinha muito medo de não ter remédio. E ele chegou onde ele queria. Eu penso que ele foi, mas ele foi com o pulmão novo. Eu penso que ele foi, mas ele não foi pela fibrose, sabe? Ele lutou e ele conseguiu, ele foi um guerreiro, porque de fibrose ele não morreu. Ele lutou e quando eles estavam achando que ele estava triste, eu acho que ele não estava triste, o corpo dele é que já não estava aguentando mais. Ele queria, se talvez o corpo dele aguentasse mais um pouco, ele tinha ficado. Ele, graças a Deus, ele de fibrose, ele não morreu. Ele lutou, ele fez fisioterapia, ele era feliz, sabe, com a possibilidade dele ter uma nova vida. Ele tinha planos, a gente tinha planos para depois do transplante. E se ele foi, mas ele foi com o pulmão novo. Ele venceu a fibrose. Ele não venceu a guerra, mas ele ganhou aquela batalha. Porque ele fez assim, ó, quando ele acordou do transplante. Ele sabia que ele estava com o pulmão novo. Para mim, vem a sensação de que ele foi embora feliz. O organismo dele cansou, mas ele sabia que ele estava com o pulmão novo. Então vem a sensação de que ele foi embora e sem querer, né, talvez ir deixar os filhos, porque a alegria dele era a bagunça do almoço de domingo, mas ele venceu essa batalha. A tristeza é que a gente não conseguiu vencer a guerra toda. Eu vou te dizer que eu senti assim, no momento que a gente foi se despedir do hospital, do Ediel, lá naquele hospital, eu vi aqueles enfermeiros todos chorando, sabe? Eu vi uma comoção muito grande por parte de uma equipe médica. Eu vi o carinho que a gente teve, eu vi o carinho que ele teve. A doutora Luciana e toda aquela equipe, toda aquela enfermeira, todo mundo. Ali é muito humano. E a gente pensa que não existe mais amor, que é tudo movido a dinheiro, é tudo movido a negócio. Mas ainda existe gente que luta pela vida. Então, eu me sinto triste, muito triste. Ainda está tudo muito...
É muito complicado. Hoje eu conversei sobre isso. Eu não consigo fechar os meus olhos e lembrar daquela tarde, daquela despedida. Vocês não têm noção de como isso dói. Dói muito, sabe? Mas eu tenho a noção, sim, de que foi o que tinha que ser. Eu tenho os meus filhos, que tudo vai acontecer com eles e eu vou estar sozinha, porque o Pedro vai formar. O Pedro tirou carteira, a Pietra vai fazer 15 anos. Eu coloco na minha cabeça se isso ele gostaria que eu estivesse fazendo, se eu tiver que tomar uma decisão, até que mínima que seja. Mas é bem difícil, às vezes eu me sinto muito só, porque a gente vive uma vida com uma pessoa e luta com ela e faz o que pode e acabou, sabe? Hoje eu vejo que sou eu e eles. Eu tenho uma família, eu tenho meus irmãos, eu tenho meus sobrinhos, eu tenho meus cunhados, mas eles têm que viver a vida deles, como eu sei que os meus filhos também vão ter que viver a vida deles. E aí eu penso, e agora? Então eu tenho vivido um dia de cada vez, porque de verdade eu não sei o que vai ser. Eu tento fazer tudo o que ele ficaria feliz, para poder seguir, me sentir em paz. Existe uma chance. Existe uma chance. E se for uma chance, se essa chance for 1%, 0%, 0,01%, corre atrás. Ele não ganhou a guerra, mas ele foi feliz de ter vencido a batalha. Ele estava feliz por não ter levado com ele a fibrose. Ele não queria morrer com aquela doença. Ele não queria. E eu acho que cumpriu. O que ele queria, ele conseguiu. Eu tenho um pulmão novo. Ele fala, a felicidade dele quando ele acordou daquele transplante era: eu tenho um pulmão novo, aquele eu joguei no lixo. Eu acho que as pessoas têm que procurar mesmo. É difícil, mas a gente encontra a solução. Eu fico assim, a única coisa dele ter encontrado a solução tarde para ele, porque a doença já estava mais avançada. Tem que ser mais divulgado, as pessoas têm que verem, porque a fibrose, eu acho que a única solução seria um transplante, e quanto mais cedo a pessoa procurar, o sucesso é mais garantido. Ele, por mais que ele tivesse doente, ele ainda conseguiu ir muito longe. Então, se a pessoa descobre precoce, com certeza o final vai ser diferente.